Olá, Eduardo aqui. Me diz uma coisa, quantas vezes tu colocou aquele reverb que tava lindo, mas depois de um tempo percebeu que tava tudo confuso, embolado e sem definição? Hoje o assunto é aquele que separa uma mix amadora de uma mix profissional. Como usar o reverb sem embolar tudo e perder a clareza do som. Então, quer saber tudo sobre reverb? Fica comigo! Pois é, o reverb pode ser lindo e dar aquela profundidade incrível na mix, como pode ser desastroso e embolar tudo. Mais embolado ainda, fica a minha mente em entender como tem tanta gente que assiste os vídeos aqui e não se inscreve. Pô, sacanagem, né? Te inscreve e dá o like aí, assim tu avisa o YouTube que tu curte esse tipo de conteúdo e ele sempre vai te avisar quando tiver conteúdo top como esse. E repetindo o que eu falei no vídeo sobre compressão paralela, em que eu vou deixar o link aqui na descrição, o que eu mais valorizo nessa vida é o tempo. Eu quero valorizar o teu tempo também. Se tu for aluno do Audio Expert, não precisa assistir esse vídeo, tá? Porque lá no treinamento tem tudo isso que vamos estudar aqui e de uma forma muito mais completa. Quem é aluno sabe o que eu tô falando, né? Ah, mas falar isso é ruim pro algoritmo do YouTube. Que se dane o algoritmo, né? Eu quero valorizar o teu tempo, isso sim. Mas se tu não for aluno ou ainda não for aluno do treinamento mais completo de produção musical do Brasil, fica aqui comigo que esse vídeo a gente vai destrinchar tudo sobre o reverb. Os principais tipos de reverb e quando usar cada um, todos os parâmetros do reverb, explicados da minha forma simples como sempre, e é claro, várias dicas práticas para manter clareza na mix, mesmo adicionando todo aquele espaço e profundidade. Mas antes, vamos entender o que é o reverb, né? Quando a gente tem uma sala mais viva, é normal a gente dizer que bacana essa reverberação, né? E na verdade, isso tá errado, né? Eu sei disso porque eu faço muitos projetos acústicos, né? E o que escutamos na sala mais viva são as early reflections, que são as reflexões primárias. É aqui que dá a sensação de uma sala mais viva e uma sala mais sequinha, né? O reverb só acontece depois de várias reflexões e cria aquela cauda no som, né? Mas, para mostrar melhor, eu vou compartilhar minha tela aqui, ó. Então, vou trabalhar nesse projeto aqui. Essa música aqui não tá mixada, né? Na verdade, nem terminamos de gravar ela ainda, né? Só gravamos a batera e nem editada ela tá ainda, né? Mas como esse projeto tava na mão aqui, eu vou usar esse projeto mesmo, né? Eu vou adicionar um plugin de reverb aqui num canal de auxiliar, tá? Eu vou adicionar o Waves Reverb, que é um plugin que muita gente tem acesso, né? Mas o que a gente vai estudar aqui vale para qualquer plugin de reverb, até os nativos, né? Então aqui estão os canais da batera, né? Esse talk aqui é o mic que eu uso para a transmissão do vídeo. Eu vou abrir aqui um canal de efeito. Vou botar em estéreo. E eu vou abrir um reverb estéreo, tá? Aqui em cima são os tipos de reverb, né? Mas antes de falar sobre esses tipos de reverbs, vamos falar dos parâmetros aqui, né? E o primeiro parâmetro aqui seria o pré-delay. Deixa eu trocar a câmera de novo. O que seria o pré-delay? É o tempo que leva para o reverb começar a atuar. Ponto, né? Pensa um batera numa catedral. Aí ele bate na caixa. Será que o reverb começa a atuar no mesmo instante? Por mais que pareça que sim, isso está muito, muito longe de acontecer, né? Pô, o som no ar viaja lento, mais precisamente 337 metros por segundo. Quer a prova que o som viaja lento? Sabe quando a gente está numa tempestade e começa a relampear? A gente não vê o raio e depois escuta o barulho do trovão? Por que isso? Porque a luz viaja muito mais rápido que o som. Então, a gente vê antes o raio do que escuta. Mas agora, voltando ao batera dentro de uma catedral vazia, ele vai dar uma batida na caixa, o som vai viajar até as paredes, onde vão acontecer as reflexões primárias, que são as early reflections, e ali o som vai continuar batendo nas paredes, formando aquela cauda no som. E aí, sim, seria o reverb. E agora, o que aconteceria se o batera batesse forte numa caixa, numa catedral lotada? Primeiro, uma parte do som as pessoas iriam absorver, né?
Depois aconteceriam as reflexões primárias. E depois o batera seria expulso da igreja. Mas falando sério aqui, ó. Se a igreja tá lotada, as pessoas absorvem bastante o som, né? Sobrando menos para as reflexões primárias e menos pro reverb. Então, o pré-delay é o tempo que leva para acionar o early reflection e o reverb. Na prática, pré-delay zero fica extremamente artificial, né? E embola tudo. É interessante deixar um pouco de pré-delay para separar o som original do reverb, né? E é claro, quanto maior a sala que tu quer simular, maior seria também o pré-delay. Eu vou compartilhar a tela de novo aqui. Então, voltando aqui ao projeto. O que eu vou mandar para esse reverb aqui? Eu vou mandar o canal dos rooms e a caixa, só, tá? Por enquanto só. Só vou dar o play na bateria aqui, só para tu sentir como é que tá o som aí. Então, pela lógica aqui, eu nem precisaria tanto de reverb, porque já tem uns microfones de sala, né? Ó, só os microfones de sala, ó. Então, assim, essa sala que eu tenho aqui no estúdio, quando eu projetei ela do zero, eu queria já o som mais vivo. Então, ela foi projetada para ter esse som. E eu posicionando os microfones nessa sala, num lugar estratégico, eu comprimindo um pouco, eu consigo trazer uma ambiência que eu não preciso do reverb, vou dizer bem a verdade. Só se for uma música lenta e tal, que eu preciso de uma cauda a mais no som, mas aí é bem pouco mesmo, né? Mas mesmo assim, ó, eu vou mandar a ambiência e o microfone de cima da caixa. E aqui já fica uma dica extra, ó. Quando quiser botar uma ambiência na bateria, no microfone de cima da caixa, duplica esse canal e coloca um gate nessa caixa, né? Claro, se tu vai gatear a caixa normal, nem precisa, né? Agora, se tu quer usar o som da caixa natural, sem o gate, duplica esse canal da caixa, deixa o gate na caixa, pode usar um plugin silencer, uma coisa, para deixar só o som da caixa mesmo, e esse som manda pro reverb, porque senão começa a entrar muito hi-hat no reverb, já que o hi-hat está vindo no microfone da caixa, né, do vazamento do microfone ali. Mas, então tá, eu adicionei a caixa e a ambiência nesse reverb aqui. Vou dar o play aqui. Ó, eu vou solar a caixa aqui para mostrar bem o pré-delay. Ó, é o tempo que demora para acionar o Early Reflections e o Reverb. Percebeu que o pré-delay separa bem o som original do som com reverb e os Early Reflections? Entendido aqui? O próximo parâmetro seria o time, também chamado de decay em alguns reverbs, né? Mas é a mesma coisa. Esse junto com o pré-delay são os principais parâmetros do reverb, né? O time é a duração do reverb. Mais precisamente, é o tempo que leva para o reverb ficar 60 decibéis abaixo do volume inicial. Mas não precisa decorar isso. Lembre apenas de ser o tempo do reverb. Esse aqui varia totalmente com o BPM da música, né? Uma música lenta vai pedir um reverb mais longo, enquanto uma música mais rápida vai pedir um reverb mais curto. Por que isso? É algo meio óbvio, né? Um som lento tem mais espaço para o reverb propagar, enquanto uma música mais rápida não tem esse espaço, né? Uma dica de ouro para ter um norte sobre o tempo de reverb, ó, presta atenção, essa dica vale Pix, né? E era exclusiva dos meus alunos lá do Audio Expert. Então, aproveita aí, ó. Tu vai pegar o tempo de uma batida de caixa para outra. Esse é um tempo bacana para música. Eu vou te mostrar na prática aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar a régua aqui em cima. Eu vou tirar do compassos, tá? Eu vou botar para segundos. Eu até poderia criar uma segunda régua aqui, uma para compassos e uma para segundos, mas eu vou usar só para esse, depois eu já vou voltar, então não vale a pena. Ó, eu vou pegar de uma batida de caixa para outra. Ó, estão vendo esse número aqui? 141 aqui? 141.
Eu vou lá no reverb. Por que essa técnica funciona como um belo norte para tua música? Porque quando o batera toca na caixa, vem o reverb e ele termina antes de bater na caixa de novo. Então, esse reverb pode usar para batera e para mais instrumentos. Eu vou dar o play aqui, ó. Uma outra maneira de ajustar o reverb, que eu acho bem bacana, é adicionar um som bem curto, né? Mais ou menos com a metade desse tempo, né? Só para dar aquele impacto mesmo, para adicionar um som de sala grande. Eu vou mostrar aqui, ó, na prática. Ó, 1.4, vou lá para 0.7. Isso aqui não é regra, tá? Não existe regra aqui, mas é um belo de um norte, né? Pode ter certeza. É aquilo, né? Pode não ser o ajuste final que vai ficar na música, mas errado não vai dar. Isso aqui eu garanto, errado não vai dar, né? Vamos lá. Ó o som de sala grande aí, ó. Bacana, né? E esse room curtinho eu posso colocar também em mais elementos da mix, né? Naqueles elementos que eu quero adicionar profundidade, em que eu quero que pareça que esteja mais ao fundo, né? Como backs, talvez um violão, uma guitarra, um teclado. Isso eu falo muito naquele vídeo sobre mix 3D. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Mas aqui também, ó, podemos adicionar um segundo reverb com um pré-delay bem mais longo para a voz principal, para os instrumentos solos. Eu gosto bastante dessa técnica, ó, porque depois que terminou o reverb mais curto, entra aquela cauda do reverb mais longo. Então, resumindo, decay ou time acima do que a música precisa é som embolado na certa, né? E se for muito curto, a música vai ficar sem vida. Entendido? Próximo aqui seria o size, que traduzindo seria tamanho. Aqui controlamos o tamanho da sala que estamos simulando, né? Quanto mais alto, maior é a sala. Eu vou dar o play aqui. Ó, aqui seria uma sala grande. E aqui seria uma sala pequena. Entendido? O size é o tamanho da sala. E aqui, em Diffusion, é o quanto de difusão tem nessa sala. Se lembra o que é um difusor? Se tu for aluno do Audio Expert, com certeza tu vai se lembrar, né? Porque tem uma aula só sobre difusores lá no módulo de acústica, né? Difusor é onde o som bate e ele não volta reto para a fonte. Ele espalha esse som na sala. Então, quanto maior a difusão aqui, mais aberto é o reverb. Eu vou mostrar na prática aqui, ó. Conseguiram sentir o som da difusão? Eu consigo entender bem isso aí porque, como falei, né, eu faço projetos acústicos e normalmente nos meus projetos eu boto bastante difusor. Eu gosto de uma sala com bastante difusor, né? Isso abre bastante o som, né? Vamos pro próximo aqui, o decay. Esse aqui não é o tempo do decay, tá? Isso aqui é a forma do decay. Se ele estiver em linear aqui, o volume da reverberação ele vem diminuindo de forma constante, como uma linha reta, né? Isso dá a sensação de um reverb mais limpo, né? E se não tiver em linear, a cauda desse reverb ele cai bem mais rápido no início e depois vai sumindo mais devagar, né? É um comportamento mais natural, vamos dizer assim, né? E se comporta mais como uma sala real mesmo, né? Mas dificilmente eu altero aqui, né? Eu vou dar o play pra gente sentir essa diferença. Então, na prática aqui,
esse decay aqui, regulado mais para baixo, ele fica mais real, né? É como se a gente estivesse usando um efeito de hall, de room. Aqui seria mais um efeito de plate, por exemplo, que é um reverb artificial de placa. Mas depois a gente vai ver isso aí, né? E aqui em Early Reflections, a gente já viu antes, né? São as reflexões primárias. Aqui a gente escolhe o volume das reflexões primárias. Quanto mais alto, mais som de sala viva, né? E aí, tá curtindo esse conteúdo? Então, queria te pedir de coração mesmo, ó. Esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho para fazer. É roteiro, é gravação, é edição, é thumb. E isso tudo envolve tempo e dinheiro, né? Porque eu preciso terceirizar algumas coisas. E minha equipe também precisa ir ao supermercado, né? Então, se puder ajudar com valeu, pode ser qualquer valor mesmo, né? Mas, se não puder, tranquilo, ajude compartilhando esse vídeo com os amigos. Assim, o nosso canal cresce muito mais rápido, né? Sim, é o nosso canal, até porque são os membros do grupo lá do Whats e os inscritos que sugerem os temas de vídeos, como esse. Eu sou só o porta-voz desse canal. E aqui em Reverb, é o volume do reverb, né? Então, nessas duas opções, escolhemos o volume das reflexões primárias em relação ao volume do reverb. E aqui, o Wet Dry, a gente escolhe o quanto de sinal limpo e processado a gente quer usar, né? Se tu usar num canal auxiliar, como eu estou usando aqui, sempre deixa aqui no máximo, né? Se tu usar direto na track, aí quanto mais para cima, mais reverb, quanto mais para baixo, menos reverb, né? E tem o equalizador também, né? Em quase todos os plugins de reverb, podemos modificar a equalização do reverb, né? E isso faz muita diferença, né? Para dizer a verdade, eu quase sempre equalizo o reverb, né? Porque para o reverb se destacar na mix, temos que tratar o reverb como um instrumento. Ele precisa ter o seu espaço de frequências na mix, né? Isso eu explico em detalhes lá no Audio Expert, né? E agora, vamos aos tipos de reverb, né? Isso influencia diretamente na textura e na função que esse reverb vai ter dentro da tua mix, né? O primeiro seria o room, né? Que ele simula um som de uma sala pequena ou média ali, né? É um reverb mais rápido, curto e que dá uma sensação de presença de sala viva, né? Eu uso muito na batera, backs, podemos adicionar na caixa também, nos microfones de rooms, nos tons. Esse reverb é legal para adicionar tracks que queremos dar profundidade. Muito bacana para criar aquela mix 3D, né? O room é um efeito que eu fiz com a metade do tempo, se lembra? Deixei o tempo bem curtinho. Isso, na verdade, eu uso como um room. Eu uso ele para dar também a profundidade na mix, né? Para adicionar esse room, eu gosto muito do Verb Switch da Slayer, né? Muito legal. O Valhalla Room e os da Lexicon. Para mim são os melhores, né? E o próximo seria o Hall. Muito usado, né? Eles imitam salas grandes, como salas de concerto, igrejas. Eles têm um decay ao natural, né? Bem mais longo. É um som mais cheio, né? Ótimo para instrumentos orquestrais, pads, instrumento solo, voz principal. Para Hall, eu gosto dos mesmos plugins do Room, né? O Verb Switch da Slayer, o Valhalla e os da Lexicon, né? O próximo seria o meu preferido para vocal, que também é muito bom para caixa de bateria, né? Que é o Plate Reverb, né? Ele foi criado originalmente em placas metálicas e ele é bem brilhante e musical, né? Ele é muito usado, como eu falei, em vozes e caixa de bateria, né? Eu gosto do Valhalla Plate, muito legal, o Verb Switch da Slayer e o EMT 140 Classic Plate da Universal Audio. Ele simula bem aquele Plate EMT original, né? Aquele reverb espetacular para voz, né? O próximo seria um... que nem tem nesse plugin aqui, seria o Spring Reverb, que é o famoso reverb de mola, né? Ele é um som bem vintage e metálico, né? Ele é muito usado em amps de guitarra. E falando nesses reverbs de mola, de amps, a gente nunca se deve perguntar, será que um dia vai estragar? E sim, quando ele vai estragar, né? Esses reverbs de mola e estrada realmente não combinam, né? Uns plugins que eu gosto muito para esse Spring Reverb são o Pulsar, o Primavera, e o Spring Reverb da Softtub. E até os plugins que usam IR, por exemplo, né? Como o Altiverb, bem legal, né? E temos também os Convolutions Reverb, que são os reverbs por impulsos, né?
Agora, ele não simula mais, e sim é o espaço real com base em gravações reais, os famosos IRs, né? Os guitarristas sabem o que é isso, né? O mais engraçado é que a maioria usa os convolutions para usar um IR do Lexicon 480, que é um reverb artificial. Um plugin clássico seria o Outverb, tem também o da Waves, que é o IR360, e o Brewcast M7, tanto em hardware como versões em plugin, né? E falando em Brewcast aqui, muitos engenheiros ficam comparando o que é melhor, Lexicon ou Brewcast. Assim, os dois engenheiros que fundaram a Brewcast eram da Lexicon. E eles saíram da Lexicon quando ela foi vendida para a empresa americana Harman. E para quem não sabe, a Harman em 2017 foi vendida para a sul-coreana Samsung por um valor de 8 bilhões de dólares. É, isso mesmo, é pouco dinheiro, né? Então agora, vamos às dicas de ouro. Como usar tudo que estudamos aqui sem embolar a mix. Mas antes, o que achou desse conteúdo? Isso não é nem 1% do que eu ensino lá no Audio Expert, né? Lá tem um módulo inteiro só sobre reverb. Além de um módulo só sobre delay, um para o compressor, um para equalizador, exciter, gate, expander. Lá é uma verdadeira enciclopédia da gravação, edição, mix, master. Além de vários módulos sobre acústica, music business. E tudo isso com o meu suporte individualizado. Mas por ter esse suporte individualizado, eu não consigo colocar muitas pessoas lá dentro. Então, entra na página que está aqui na descrição e fixado nos comentários. E caso não tiver vaga, deixa o teu e-mail, o teu WhatsApp, que eu mesmo entro em contato. E a dica número 1 é, use o Reverb em Send, como eu fiz aqui na aula, né? Cria um canal auxiliar ali para a gente usar como Send e envia para o Reverb os instrumentos que deseja, né? O legal dessa técnica é que podemos usar o mesmo reverb para vários instrumentos e isso ajuda a criar aquela cola na mix, já que a gente coloca os instrumentos ou uma boa parte deles no mesmo reverb, ou seja, na mesma sala, né? Dica número 2, cuide com o decay, tá? Decay longo demais bagunça tudo, decay curto deixa a música totalmente sem vida, né? Use aquela técnica de achar o decay que eu ensinei antes, né? E a dica número 3, equalize o reverb. Se quer um reverb que se destaque na mix, use o equalizador. Ache um encaixe de frequências para ele, né? Eu não vou mostrar isso hoje porque não é o objetivo desse vídeo, né? E equalização do reverb vai depender muito da equalização dos outros instrumentos. Isso eu explico em detalhes lá no Audio Expert, né? E antes da dica final, aproveita para comentar aqui embaixo. Qual reverb tu mais usa? Qual plugin que tu mais gosta de reverb? Vamos fazer uma troca de conhecimentos aqui, né? E a dica número 4, use sidechain ou automação no reverb, né? Não deixa o reverb ali no mesmo volume a música inteira, né? Pilote esse reverb. Ele pode aparecer mais ali no final das frases, ou até aumentar o volume do reverb no refrão, para adicionar mais profundidade, né? Pode fazer isso pilotando ou usando sidechain. Quer aprender essa técnica de sidechain? Assiste esse próximo vídeo.